A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito aí no canal, que tem compartilhado, assistido nossos vídeos. Você que não é inscrito, que assiste esse vídeo e acha que essa mensagem é edificadora, se inscreva no canal, deixa seu like, ative os sininhos aí em todos, para quando eu postar novos vídeos, o YouTube se incumbir de te avisar que um novo vídeo do canal Reconciliados em Cristo foi postado. Amados irmãos, eu creio que vocês já estão vendo aí o título da nossa mensagem nesse dia, e eu creio que vocês já estão aí, né, com a sua Bíblia na mão, e eu peço sempre que vocês nos acompanhem na leitura, para que não fique só nas minhas palavras. Então isso é muito importante. E peço também que você assista os vídeos até o final, porque de repente algo importante fica, algo mais importante, né, fica mais para o final. Então peço que assista até o final esse vídeo e que, se achar edificante, compartilhe você com outras pessoas aí. Olha aí, abençoado. Por que todos pecaram? Porque todos pecaram. Isso é uma afirmativa, está afirmando, isso está na palavra de Deus. Porque todos pecaram. Essa mensagem você encontra em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, é muito importante, quando a gente vai ler a palavra de Deus, você atentar para quem está falando, até quando está falando, de quem está falando, para quem serve, o tempo que foi escrita essa carta. Isso é muito importante. Olha aqui, está falando que todos pecaram. Todos quem, abençoado? Nós não podemos generalizar certas coisas. Isso é um dos maiores erros que cometemos aí, quando nós generalizamos. Muitas das vezes nossos dia a dia, muitas das vezes a nossa leitura que fazemos aí acerca da palavra de Deus, as pessoas costumam generalizar. Quando fala todos pecaram, você há de fazer uma pergunta: todos quem? A palavra de Deus também disse assim: todo olho o verá. Todo olho de quem? Quando? Tem que ser analisado isso daí. Nós não podemos analisar que essa questão de todo olho verá, isso segundo alguns religiosos, é na vinda de Cristo. Nós já sabemos que ele já veio. Eu não vou entrar muito em detalhe a respeito desse assunto, não. Então, todo olho quem? Todo olho que está lá. Todos pecaram quem? Quem estava debaixo da lei. Aí eu te pergunto, nós nascemos debaixo da lei? Lógico que não. Lógico que não. Se nós não estamos debaixo da lei, como que nós estamos em pecado? Então nós temos que atentar para isso daí. Nós não podemos ler, nós estamos em pecado, porque a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Olha, pessoal, quem está falando isso daí? Para quem está dizendo isso daí? Nós sabemos que Mateus 10, verso 1 a seguir, Jesus envia os seus 12. Ele fala: não irei, irei antes as ovelhas perdidas de Israel. Não irei por cidade de samaritano. Ou seja, a mensagem dele não era para os gentios. E os gentios daquela época eram um povo não judeu. Então, as mensagens que Jesus de Nazaré trouxe ao povo foi para os judeus. Ele fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós, nos dias de hoje, são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel?
são aqueles que se ausentaram da presença do Senhor, dos seus mandamentos. Esses são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Também tinha os gentios, os não-judeus, que ele mesmo falou, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Qual aprisco? Ele está falando dele, não está falando de um arraial ali, de um curral ali, não. Então, abençoado, para nós começarmos o nosso estudo hoje, né, já vimos o título aí, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Vamos ver, então, quem pecou. Se foi nós ou se foi os judeus. Tem vídeo aí falando que nós não temos pecado. Algumas pessoas têm criticado, mas eu não posso fazer nada. A palavra de Deus diz que nós não temos mais pecado. E aqui nós iremos também ver que nós não estamos em pecado. Como versículo inicial, eu vou estar lendo aqui 1 João 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha, abençoado, para que você entenda melhor, lei, o que é uma lei? Leis são consistidas em ordenanças. Não pode, não pode, não pode. Isso pode, isso pode, isso pode. Se alguém transgredisse a lei, era penalizado. E hoje também nós temos a lei dos homens aqui da terra, Código de Trânsito, Código Penal. Quem infringir uma dessas leis que existe aqui é penalizado. E aqui nós vemos aqui que o Criador também deu uma lei para Moisés. Lá no Jardim do Éden também houve uma lei. Houve uma lei. Deus, o Criador, disse para Adão: não coma do fruto dessa árvore. Uma lei. Ele disse que poderia comer de todos os frutos das outras árvores, menos daquela ali, que ele ia dominar, que Adão ia dominar sobre os animais da terra, em geral. Houve só uma lei proibindo. A outra não é lei, foi liberdade, deu liberdade para ele. Então, se as pessoas estão debaixo de lei, se ela cometer alguma transgressão, ela vai pagar por aquilo ali. Ela vai pagar por aquilo ali. Então aqui, ó, João 1,17, porque a lei foi dada a Moisés, foi dada por Moisés. Para quem? Para nós? Não. Foi para os judeus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu te pergunto, qual é Jesus Cristo? De Nazaré? Não. É o Cristo ressuscitado, que morreu e ressuscitou. E deu a graça, o ministério da graça a Paulo. Entendeu, abençoado? Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 15:56. Olha, bastante atenção. Pega a sua Bíblia e acompanha. Se você estiver assistindo esse vídeo, dá uma pausa e pega a sua Bíblia e acompanha. 1 Coríntios 15:56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte, aguilhão são cadeias, simboliza prisão. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, quem levava a morte, quem prendia a morte era o pecado. E a força do pecado era a lei, ou seja, a lei que fazia com que as pessoas transgredissem. Por quê? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Se você fizer, você é penalizado. E acontecia. Então, a força do pecado era a lei. A lei que punia quem errasse. Era a lei que punia quem errasse. Ela que... E se não tiver a lei? Não tem pecado. Se nós tivermos aqui nos dias de hoje, sem lei nenhuma, matar alguém era crime.
Lógico que não. Se não tivesse o semáforo ali e uma lei que punisse, você furar o semáforo ali era contravenção de trânsito? Não, porque não tem uma lei para punir aquilo ali. Era infração de trânsito, né, melhor dizendo? Lógico que não. Você poderia andar na contramão, você poderia andar em alta velocidade, baixa velocidade incompatível com a via, se não tivesse lei. Então você não estaria cometendo nenhum ato infracional de trânsito. Nenhum ato infracional. Então, e a força do pecado é a lei que põe as pessoas em condições de transgressão. Vamos continuar com a leitura aqui. Romanos 10:4, olha o que está dizendo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Bom, se Cristo é o fim da lei, nós estamos... E anteriormente fala que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui fala que Cristo é o fim da lei. Qual o pecado que nós estamos cometendo aqui? A lei de Moisés, que consistia em 613 ordenanças. Tiago disse que se você cumprisse as 600, cumprisse todo e tropeçasse em um só ponto, você era culpado de toda ela. Aqui fala que Cristo é o fim da lei. Cristo falou, não vim abrogar a lei nem os profetas, mas vim cumprir. Se ele cumpriu a lei, que era impossível para nós cumprir, nós, o povo daquela época, não nós nos dias de hoje, nós já nascemos sem lei. Nós já nascemos livres da lei. Então, se Cristo é o fim da lei, qual lei que nós estamos transgredindo para falar que estamos em pecado? Qual lei? Antigamente, se uma mulher fosse pega em atos de adultério, era apedrejada até a morte. Se nós estamos debaixo de lei, então, temos que fazer essas práticas hoje, então. Não, mas hoje não vale mais. Não, hoje isso aí não serve para nós. Mas aí está pegando dízimo, está pegando ofertas, está comendo Páscoa judaica, que fala que é Santa Ceia, está em jejum. Isso aí tudo era da lei. E se você não cumprir as 613, cumprir 612 e tropeçar em uma, você é culpado de toda ela. Abençoado, você tem que entender o que significa isso. Algumas pessoas falam que você pega versículos isolados. Olha, abençoado, não tem como você resumir tudo em um versículo, não. Aqui nós vamos ler agora, fala que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo outro o pecado saiu. Agora eu vou resumir toda a questão de pecado nesse versículo. Não tem como. Não tem como, abençoado. A gente tem que pegar a Bíblia e interpretá-la de acordo com o pessoal daquela época. Ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Nós temos que entender que nós já estamos no século 21, em 2020, e que Cristo já morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Nós não estamos debaixo de lei. Qual o pecado que estamos cometendo? Qual é a transgressão da lei de Moisés que nós estamos cometendo para dizer que nós estamos em pecado? Não tem como. Romanos 5:13. Olha o que está dizendo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. É o que eu acabei de explicar agora. Cristo é o fim da lei. Qual é o pecado que você está cometendo agora, abençoado? Lê Levítico, as transgressões a lei que era imposta, o que devia, o que não deveria fazer, sendo sujeito à morte, quem tropeçasse, quem caísse, as pessoas quando se encontravam em situação de... a mulher, quando estava nos seus dias, ela tinha que ficar isolada. Uma pessoa, quando estava com lepra, tinha que ficar isolada. Isso era tudo da lei. E assim,
Era, não é mais. Olha Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Estava. Não está falando que está. Estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado não é aplicado nas pessoas não havendo lei. Se fosse assim, todo dia tinha mulher morrendo, homem morrendo aí. Porque todo dia tem gente aí praticando o adultério. E aí? Na sua igreja, abençoado, as mulheres e os homens são encontrados em ato de adultério, você apedreja até a morte, porque a lei de Moisés manda dizer isso daí. Seja apedrejado até a morte. Então, se você dá dízimo, jejuma, ora no monte e come Páscoa e fala que é Santa Ceia e tantas outras coisas aí, e se você pegar alguém da sua igreja, uma mulher da sua igreja em ato de adultério e não ser apedrejado até a morte, você está indo contra a lei. Mas nós estamos em graça, graças a Deus. Nós não estamos debaixo de lei, nós não nascemos debaixo de lei. Quem nasceu debaixo de lei foi os judeus. Jesus nasceu debaixo de lei e cumpriu a lei. Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Acabamos de falar disso agora. Nós não estamos debaixo de lei. A lei opera ira. O que é a ira? Foi pego em ato de adultério, morte, apedrejado até a morte. E assim tantas outras ordenanças que não podia. Se dois homens estivessem brigando, e uma mulher de um deles tocasse nas partes baixas do outro, ela era penalizada. Não se podia casar alguém que tivesse parente, que tivesse sangue, o mesmo sangue, que fosse da mesma parentela. E se fosse assim hoje, abençoado? Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Nós não estamos debaixo de lei, por isso não há transgressão. Romanos 3,23. Porque todos pecaram. E todos quem, pessoal? Todos que estavam debaixo de lei. Como Cristo é o fim da lei, como nós vamos dizer que nós pecamos? Não. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos morreram, né? Morreram espiritualmente, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está vendo? Por que todos pecaram? Por causa do pecado de Adão lá no Éden. Todos pecaram. É por isso. Aí houve a necessidade de pôr a lei moral e a lei cerimonial, entendeu, pessoal? Foi necessário que Deus permitisse que Moisés aplicasse a lei 613 para organizar. Até dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós temos uma lei. Temos. É impossível no dia a dia de hoje viver sem uma lei. Aí hoje, nós não tem a lei de Deus mais não? Tem. Tem. Jesus falou, um mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, abençoado, eu não vou fazer maldade com ele mais não. Eu não posso fazer. Uma lei só. Um mandamento só. Amarás a Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É amar o próximo. Não é amar o próximo do tanto que você ama você mesmo. Ama o próximo e ama você também. Romanos 5,14.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés, como assim? Vou acabar de ler, depois eu te explico. No entanto, a morte reinou, reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Está vendo? Adão pecou de uma forma, desobedeceu para não comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E tem a lei de Moisés. Olha lá, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés o quê? Até a lei. Quando fala Moisés, é até a lei. Não é até a morte de Moisés. Porque Moisés morreu, ó. Então, até a lei. E sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança de Adão. São aqueles que pecaram a semelhança da lei de Moisés. Não a de Adão. O qual é a figura daquele que havia de vir, ou seja, Adão era a figura de Cristo que havia de vir. 1 Pedro 2,24. Aí eu te falo, pessoal, ou você crê no que está escrito aqui, ou você deixa de mão, porque não é eu que estou inventando. As pessoas têm costume de procurar um subterfúgio aí para sustentar o seu engano, viver no engano. Não, mas eu não posso falar que se eu disser que não tem pecado, eu já pequei. Isso não é nós nos dias de hoje. Isso não é para nós, isso era para eles antigamente. E se você acredita na palavra de Deus que está na Bíblia, jamais você vai falar que está em pecado após essa leitura agora. Olha lá, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Abençoado, ele levou ou vai levar? Ele levou sobre o madeiro? Ou vai levar de novo sobre o madeiro? Então, se você crê no que está escrito aqui, eu acho que daqui para diante você jamais vai falar que está em pecado. Eu poderia fazer um vídeo usando só esse versículo aqui, mas para que a palavra seja mais firme, eu resolvi colocar outros versículos. Mas só isso aqui é o suficiente. Para mim acreditar que eu estou em pecado, eu tenho que estar debaixo da lei, ou então, no mínimo, Cristo não ter morrido nem ressuscitado, nem ter ser levado e levantado sobre o madeiro. Porque aqui está falando. Levando ele, 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Não é na cruz não, está falando que é madeiro. Madeira antigamente era um poste de madeira desse tipo aqui, ó, em que eles pregavam as pessoas lá. Então as pessoas ficavam com o braço estendido para cima, reto para cima, e era pregado desse tipo assim, um prego vinha aqui, atravessava as duas mãos assim, não era com os braços abertos. Quando se fala do madeiro, né? Agora quando se fala de cruz, aí é cruz mesmo. Olha, Jesus de Nazaré, ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não foi enviado para nós, mas depois da morte e ressurreição, ele que era o próprio Deus de ambos os povos, ele fez isso aí você pode estar vendo em Efésios 2, acho que é do 14 em diante. Você vai lá e analisa. Então, essas mensagens do Antigo Testamento não é para nós nos dias de hoje. Nós devemos ler, sim, mas aplicá-la em nossas vidas? Lógico que não. Mas tem alguma coisa ali que nós devemos ter como exemplo e usufruir para os dias de hoje? Lógico que sim. A bondade, o amor ao próximo, isso aí é sempre. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dizer falso testemunho. Isso aí sim. Olha aqui, Filipenses 3,15. Por isto, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Filipenses 3,15. Porque isto todos quantos já somos.
perfeito. Há imperfeição em alguém que está em pecado? Lógico que não. Ah, mas nós não tem jeito não. Eu erro daqui, eu erro dali. Abençoado. Deus não nos olha mais, não vê nós mais segundo a carne. Nós estamos esquecidos aqui? Não, porque tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu domínio, tudo já está predeterminado. Ele fez tudo e disse assim, descansou, ou seja, digamos assim, ele colocou num automático, tudo está no automático, digamos assim, para ser uma figura de linguagem melhor para você entender. Então nós já somos perfeitos espiritualmente. Carnalmente nós somos tudo no nível só. Colossenses 2:10. Estais perfeito, não sereis perfeito, estará perfeito. Estais perfeitos, e que estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nós estamos perfeitos em Cristo, pessoal. Nós não estamos perfeitos porque nós vamos para um templo, ou que eu sou preto, você é branco, seja lá o que for, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Em Mateus 26, 28, ele anunciou um novo pacto. Mateus 26, 28, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ah, abençoado, como que eu vou dizer que eu estou em pecado se o sangue dele foi derramado para a remissão dos pecados? Não tem como, abençoado. Não tem como. Ou você acredita no que está escrito aqui, ou vai viver sendo escravo de homem a vida toda. Mateus 26, 28, nós já estamos na graça. Eu não lembro qual versículo que fala assim, ele transportou do reino do Filho do seu amado. Já tirou, transportou para o reino do Filho do seu amado. Tirou da potestade, das trevas, e transportou para o reino do Filho do seu amado. Ou seja, da lei, tirou da lei e trouxe para a graça. Para o ministério do Espírito. Então, abençoado, por que todos pecaram? Porque todos estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Eu, você, aí? Não. Todos aqueles antes de Cristo, antes da cruz, todos eles estavam debaixo de lei. Então, eles que pecaram, não somos nós já nascemos sem pecado, limpo, lavado pela palavra. É assim que somos hoje, é assim que Deus disse que nós somos hoje. Não é o que falam por aí, que você, que eu, que outro é, não. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. E pronto, acabou. Agora com essa onda aí de que as pessoas estão aí, não pode falar preto, não pode... Oh, tá chato isso daí. As pessoas estão com a mente contaminada. Por qualquer coisinha já apela, já chora. Eu acho que tá errado. Esse negócio de racismo é errado. Seja para branco, para preto, seja lá para quem for. Mas o pior de tudo, abençoado, é que as pessoas estão se contaminando, estão se contaminando a sua mente. Qualquer coisa que fala para ela já está analisando se está debochando dela pela cor dela, pela aparência dela, seja lá o que for. As pessoas deixam de olhar para a outra de uma maneira espiritual, com os olhos iluminados. E as pessoas que estão sendo olhadas também, ela olha para ela também, que é o pior de tudo, e se sente aquilo que a outra pessoa falou. Isso que é pior ainda. É lógico, racismo, isso aí tem que se acabar mesmo. Mas o pior de tudo é isso, ok? Estamos encerrando por aqui mais um vídeo. Eu espero aí que os irmãos compartilhem se for edificante, para que mais pessoas tomem conhecimento, ok? Ative o sininho. Graça e paz, graça e paz.